Então, gente, eu tava querendo chegar aqui onde a areia da praia é mais fresquinha, viu? E infelizmente o meu braço já tá ficando meio cansado. Ajeitar aqui o chinelo. Bom, então, falando sobre aquilo que eu me propus a falar, sobre o místico sueco Emanuel Swedenborg. Sobre ele que a gente vai falar um pouco. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa na Wikipedia, vocês vão encontrar. Olha lá, o pessoal tá querendo que eu filme lá, ó. O pessoal querendo que eu filme. Dei uma tomada lá pra eles. Viu? O que ele tá chamando de regeneração é que a necessidade que o ser humano tem de realmente mudar de vida, nascer de novo. É como se a gente sente a necessidade disso numa determinada fase da vida da gente, quando a gente se olha no espelho, né? Então, a regeneração fala da necessidade que o ser humano tem, né, gente, de nascer de novo, de ter uma nova vida. Gente, parece que não funcionou. Olá, amigos do nosso canal, estamos aqui para mais um vídeo chovendo torrencialmente, mas hoje foi um dia desastroso para eu tentar fazer vídeo. Eu caprichei, fui à praia, mas aí a câmera caiu. No final eu vou deixar essa gafe para vocês, viu? Rirem um pouco para descontrair. E eu comecei a explicar esse vídeo e até a paisagem era muito bonita. Fui aqui na praia de Caraí, nessa cidade de Niterói, que é onde eu moro. Mas infelizmente não deu certo, a câmera caiu no chão, até molhou uma parte da lente da minha máquina. Então, gente, mas hoje nós vamos falar sobre Emanuel Swedenborg. Esse grande teólogo revelador, esse grande profeta, esse grande iluminado, que dispensa maiores apresentações. Se você não conhece Emanuel Swedenborg, nunca ouviu falar, dá uma pesquisada na internet, dá uma pesquisada na Wikipedia, dá uma pesquisada nos sites da internet. Vocês vão encontrar muitas informações sobre ele, que influenciou vários intelectuais, vários pensadores, e conseguiu, inclusive, tornar a mística uma questão racional, né? Os espíritas dizem que ele foi o fundador do espiritismo. Os sufis dizem que ele é sufi. Os maçons dizem que ele é maçom. Os cristãos e os evangélicos, alguns que acreditam nele, dizem que ele foi um grande profeta. Mas eu prefiro chamar ele de servo do Senhor, né, gente? Então, eu prefiro chamar Emanuel Swedenborg de servo do Senhor. E esse vídeo que eu me propus a fazer é para tomar um chá com vocês, tá, gente? Aproveitando aí a chuva, né? E a hora do chá, para a gente
conversar um pouco sobre, caiu aqui, por favor não reparem, no desastre, né? Mas a minha proposta era de tomar um chá com vocês e falar sobre a doutrina de Emanuel Swedenborg. O microfone está atrapalhando, então vamos usar a mão direita. Esse vídeo não é um vídeo para ser engraçado, tá, gente? Não é um vídeo de comédia. Se tem alguma comédia, é uma comédia própria da vida, né? Todos nós somos um tanto comédias. Mas assim, então, como eu estava falando, Emanuel Swedenborg foi um grande profeta. E só fazendo um apanhado muito geral, ele teve duas frentes. Ele, durante décadas, durante mais de 40, 50, sei lá quanto tempo, 50 anos seguidos, ele esteve no mundo espiritual, conversou com os espíritos, conversou com os anjos, e também o Senhor revelou a ele, através de influxo interior espiritual, o sentido interno das escrituras sagradas. Que só poderia ser conhecido por meio de revelação. Mas a gente já falou muito sobre a biografia de Emanuel Swedenborg. O vídeo de hoje não é para falar disso. O vídeo de hoje é para discutir as ideias em linhas gerais. Eu já venho me debruçando na doutrina de Emanuel Swedenborg há muitos anos, e é um assunto muito vasto, é uma verdadeira enciclopédia de conhecimento espiritual. É impossível você realmente ter um conhecimento exaustivo da obra dele. A todo instante nós estamos apenas sendo introduzidos em alguns elementos fundamentais e em linhas muito gerais, né, no pensamento de Emanuel Swedenborg. Ele é um filósofo para ser estudado durante toda uma vida. Tamanha é a complexidade de seus escritos e de sua obra. Tá, gente? Então, eu vou começar pela regeneração do homem. Swedenborg, ele é um autor que fala da importância do homem regenerar-se. E nisso está, dentro desse contexto da regeneração, que estão dois temas muito importantes, duas chaves para nós entendermos o caminho espiritual do cristão e daquele buscador que está querendo reencontrar a Deus, que está querendo retornar ao seu lar espiritual, que é o Deus mesmo, que é de lá que nós viemos, mas nós nos alienamos, nos separamos de Deus de alguma forma. Então, gente, talvez daí venha o termo religião, religare, né? Como se nós tivéssemos que nos reconectar com algo que nós nos desconectamos. A ideia é mais ou menos essa, mas a gente vai explicar como é que isso aconteceu. Os primeiros habitantes da Terra, os primeiros homens, os primeiros seres humanos que passaram a existir no planeta Terra, não sei há quanto tempo atrás, né? A Bíblia não é um livro que fala do tempo ou que fala de coisas que estão no tempo. Então não faz o menor sentido falar de uma cronologia bíblica. Isso é totalmente louco, porque Deus está fora do tempo e está fora do espaço. Vamos colocar o chá aqui para não causar outro acidente. Deus está fora do tempo e está fora do espaço, e a Bíblia é escrita do ponto de vista de Deus. Então, por isso que se diz que o homem espiritual não entende a Bíblia ou as Sagradas Escrituras, que é uma obra revelada, um livro revelado. E não apenas as Sagradas Escrituras, mas o livro da natureza também é um grande mistério. E muitos mistérios do universo e da natureza só podem ser conhecidos por meio da iluminação espiritual, a iluminação interior, que acontece à medida que o homem vai ampliando a sua consciência e os seus horizontes. Mas
Então, qual é a necessidade de nós retornarmos a uma condição? E o que significa regeneração? E o que ela tem a ver com outros conceitos como redenção e salvação? Bom, os primeiros habitantes do nosso planeta, como eu estava falando, que são chamados adamitas pela doutrina revelada por pela instrumentalidade de Emanuel Swedenborg, adamitas foram os primeiros habitantes do planeta Terra. Quando o livro de Gênesis fala de Adão, não está falando de um homem só, está falando de toda uma geração, de toda uma raça de homens que havia em nosso planeta, que são chamados os adamitas. Eles são Adão. E esses adamitas, eles compõem aquilo que também a doutrina chama de igreja celeste, que entrou em extinção. Esses são os antiquíssimos. Os antiquíssimos, chamados também adamitas, e que compõem a igreja celestial, a igreja celeste, eles tinham o terceiro grau de sua mente aberto. E eles estavam em comunhão ativa com o céu, com os anjos, com o mundo espiritual e com o Senhor Deus. À medida que o tempo foi passando, a humanidade foi perdendo esse grau de consciência, esse grau de abertura. E a consciência humana foi cada vez mais se definhando e adentrando cada vez mais, digamos assim, se focando nos sentidos. Então o homem de celeste passou a ser espiritual, e de espiritual passou a ser sensual, natural, e depois sensual, e depois corporal. Hoje o homem praticamente está corporal. Então, quanto mais a humanidade foi deixando essa consciência ampliada, esse nível, esse grau de mente, de conexão com as realidades espirituais, através da sedução dos sentidos, e quanto mais o homem foi se focando nos sentidos, mais ele foi perdendo, os graus internos de sua mente foram se fechando, e ele foi se desconectando com as realidades superiores, e cada vez mais se parecendo com os animais e com as bestas, porque focado nos sentidos. De tal sorte que hoje em dia o homem só acredita que existe o mundo sensível, aquilo que nós podemos perceber pelos nossos sentidos. Então o homem hoje deixou de ser celeste, deixou de ser espiritual. Os 3 graus são esses: o grau mais interior, o grau mais inferior, ínfimo e mais apegado à materialidade é o grau natural. Esses são os graus da mente. O grau espiritual é um pouco mais elevado. Acima do grau espiritual está o grau celeste, o terceiro grau da mente humana. Os graus superiores da mente foram fechados, e hoje nós só percebemos aquilo que nós vemos pelos sentidos. Nós nos tornamos naturais, e ainda pior do que naturais, nos tornamos sensuais, e ainda pior do que sensuais, corporais. Cada dia que passa, o homem se apega mais e mais à materialidade e vai perdendo os seus horizontes mais internos de consciência, e vai se tornando cada vez mais, digamos, embotado, cada vez mais ignorante, cada vez mais trevoso, cada vez mais ligado à sua natureza mais inferior, às paixões que aviltam a sua condição. Mais e mais o homem vai se tornando egoísta, porque é através desse sensual que o homem se chafurdou na ilusão dos sentidos, especialmente na ilusão de que nós temos um eu, que é independente do universo, independente de Deus, independente do próximo, independente da totalidade. Criou-se um sentido de desconexão, um sentido de individualidade falso, que nos fez crer que nós temos um eu, e que esse eu existe de forma totalmente objetiva. Buda já denunciou isso como uma falácia, e Swedenborg também vai dizer isso é uma falácia dos sentidos.
E cada vez mais nós nos apegamos à ideia de um eu, à ideia de que toda a realidade está resumida ao mundo sensível, às realidades que nós podemos perceber pelos sentidos. Isso foi o que afundou o homem nas suas maiores misérias e sofrimentos, e Swedenborg, nesse sentido, concorda com Buda, embora ele nunca tenha citado Buda, embora provavelmente ele nunca tenha lido Buda. E isso é o núcleo da sabedoria primordial da humanidade. Platão também vai falar disso, e Descartes também vai falar sobre isso, né? Que o conhecimento não vem pelos sentidos, o conhecimento vem por uma via interna, que Platão chamou de reminiscência. Descartes vai chamar isso de razão, de as ideias claras e distintas. E o racionalismo, né, ele é uma filosofia que não tem uma concepção tão espiritualizada quanto a de Platão, mas vai concordar com Platão que o conhecimento não vem pelos sentidos, mas pela razão. Aqui nós estamos falando mais internamente da razão iluminada, né, pelo Espírito e pela luz celestial. A razão fecundada pela luz do Espírito. Então, gente, então essa é a condição de miséria do homem. É daí que vem todos os sofrimentos, é daí que vem todas as misérias que nos assolam, né? E daí a necessidade de regeneração. O homem precisa regenerar-se, o homem precisa de redenção e o homem precisa de salvação. Então vamos falar da regeneração, né? Regeneração fala de novo nascimento, fala de renascimento. E Cristo mesmo, em seu Evangelho, falou isso para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Mas o sentido disso é muito mais profundo do que se possa imaginar. Porque o novo nascimento acontece a todo instante no nível natural. As nossas células estão, a todo instante, células estão morrendo e sendo substituídas por novas células. Então morre uma célula e nasce por meio de meiose, por meio de duplicação, por meio de, de renascimento celular, né? Novos tecidos. Então, de tempos em tempos, os nossos tecidos estão sendo restaurados, regenerados. Esse é um processo, renovados. Esse processo de renovação é um novo nascimento, né? Quer dizer, você não tem o mesmo corpo que você tinha há 5 anos atrás. São novas células. Então, né, no momento em que nasce uma nova célula, você está nascendo de novo. Mas isso é um nascimento num nível puramente natural. Isso é uma regeneração de um ponto de vista puramente natural. Swedenborg está falando de um nível muito mais profundo e muito mais amplo de regeneração e de novo nascimento, porque isso é a explicação e é o esclarecimento do sentido espiritual do que Jesus falou para Nicodemos: importa-vos nascer de novo da água e do Espírito. Então nós precisamos de nascer de novo. Ou seja, é aquela coisa, a gente chega a uma fase da nossa vida e a gente ora a Deus: dá-me uma segunda chance. A gente começa a refletir o que a gente fez com a nossa vida, o que a gente fez com a nossa existência, o que a gente fez com a nossa vida, o que nós fizemos com a nossa vida, o que fizeram com a gente, né? O que o mundo, o que a sociedade, o que os males hereditários fizeram com a gente, né? Então a gente se vê totalmente um bagaço quando a gente chega numa determinada idade, e um sentimento de que nós desperdiçamos a nossa existência e que o tempo foi perdido, e a gente gostaria de uma segunda chance, de que a gente realmente pudesse mudar o nosso ser, a contextura da nossa psique, da nossa alma, do nosso ser, e que a gente pudesse ser uma nova criatura, um novo ser, e começar de novo, né? Isso é possível. Esse é o cerne da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo.